Obrigado pela presença e bem-vindos a esse segundo painel do terceiro ano que o IES promove aqui na Hospitalar. Esse painel, Cuidados Pós-Agudos. É uma área relativamente nova, embora o Anderson possa me desmentir daqui a pouquinho e contar um pouco a história desses cuidados pós-agudos. Mas é uma área que vai precisar crescer, por N motivos. Um procedimento cirúrgico pode ser feito com exatidão e precisão, sem problema nenhum. E, no entanto, o desenlace, o desfecho do paciente pode ser ruim, a depender do tratamento da enfermagem em seguida, da recuperação, da reabilitação. Por isso, esse tema é fundamental, muito importante. Lembro de um episódio familiar, irmão meu precisou de uma prótese de quadril, fez procedimento correto, em recuperação no hospital, no dia seguinte faz um movimento que não devia, saiu do lugar, precisou refazer. Por desgraça, refez e aconteceu a mesma coisa. E aí ficou impossibilitado. E aí veio o pior, um conjunto de infecções sucessivas que terminou numa septicemia que acabou com a vida dele. Poderia ter sido diferente o desfecho? Só Deus sabe. A gente não tem condição de saber. Mas o que mostra a importância e a relevância desses cuidados pós-agudos. O hospital, como dizia o Nigel Crisp, que foi o CEO do NHS britânico, é o lugar para reparos. Saúde se faz em casa. No hospital se faz reparo. O reparo é esse procedimento cirúrgico. Mas o desenlace depende, então, desse trabalho todo de recuperação, reabilitação e por aí vai. Não só recuperação e reabilitação são importantes, mas algo que vai assumir importância crescente daqui para frente, pelo envelhecimento já citado aqui, é cuidado paliativo. Não só de fim de vida na idade avançada, mas de gente que está chegando em situações irrecuperáveis, em que procedimentos, às vezes, custosos para o indivíduo, que lhe causam sofrimento, se tornam absolutamente inúteis. Além de causar sofrimento, causam desperdício nas pessoas. E a ideia do cuidado paliativo, eu achei esquisitíssima essa ideia quando eu vi pela primeira vez, mas como cuidado paliativo faz de conta? Não, tem um conceito que é extraordinariamente importante, que você quer que a pessoa tenha dignidade nos seus últimos momentos de vida, da importância. Por isso, eu fico muito feliz de ter esse painel com as pessoas que vamos trazer aqui. De um lado, Anderson Mendes, que é diretora da Premium Care Participações, especialista em governança corporativa, tem MBA em Gestão e Inovação pela PUC do Rio Grande do Sul. Não sabia que você era conterrâneo? Você é gaúcho também de nascimento? Não, sou mineiro. Ah, só fez o pós-graduação lá. Brasil, É isso aí. Além disso, ele tem passagem pela Fundação Dom Cabral, pela Unifesp, pela FGV, foi gerente de negociação da CACI e presidente da Unidas por 2 mandatos, né? Atualmente é diretor de negócios da Premium Care Participações. Muito obrigado pela sua presença e pela sua contribuição. Convido também em seguida o Dr. Felipe Vecchi. Aí, Felipe. Bem-vindo. Felipe Vecchi é do grupo BSL Saúde. É médico graduado em medicina pela Jundiaí, com residência na Santa Casa de São Paulo e em geriatria na Faculdade de Medicina da USP. Possui extensão em Gestão e Saúde Corporativa da Oswaldo Cruz, pós-graduação em Direito Médico da Escola Paulista de Direito, e atualmente cursa MBA em Gestão de Clínicas na FGV. Atuou como médico assistente em geriatria do Hospital das Clínicas, é consultor do programa Cuidando de Perto, da Seguros Unimed,
Enfim, o currículo é longo, queremos ouvir, na verdade, o que eles têm a nos apresentar em seguida. Bem-vindo, Felipe. Convido em seguida a Regina Mello, que é gerente executiva de saúde da Vivesp. Bem-vinda, Regina. Ela foi membro do Conselho Diretor da ASAP por vários anos e integra o Conselho de Administração da Fundação Criança. É certificada pela Unidas ICSS em Gestão de Saúde e Operação e atua como professora convidada do MBA Gestão de Clínicas, Hospitais e Indústria da Saúde da FGV. Também tem sólida vivência em saúde pública, tendo atuado por 13 anos no Instituto Médico Legal de São Paulo. Obrigado, Regina. E convido a Lidiane Furtado. Bem-vinda, Lidiane. Lidiane é assistente social com sólida experiência em atenção domiciliar, graduada em Serviço Social e pós-graduada em Gerontologia, Cuidados Paliativos, Direito em Saúde. Há 14 anos acompanhando pacientes e famílias. Hoje integra a equipe nacional de deshospitalização do Grupo Amil, com foco em cuidados transicionais. É peça-chave no suporte a pacientes hospitalizados, promovendo a alta segura, evitando reinternações e internações prolongadas. Convido ela como a última apresentadora, porque vai trazer os aspectos humanos e sociais desses desafios que nós temos pela frente. Pode sentar, por favor. Nossos palestrantes ocupam as cadeiras brancas e eu fico parcialmente de pé, porque a gente ganha alguns segundos de vida, é o que dizem. E começaremos a nossa apresentação ouvindo o Anderson, que vai trazer os principais dados da rede Altana, dados epidemiológicos, nas várias áreas de recuperação. Anderson, queremos ouvir. Quer usar aqui o púlpito? Não, queria só o... Aqui está aí. Ah. Você quer usar aqui? Não, fica aqui mesmo, acho que fica melhor. Deixa você aí, que a gente equilibra aqui, cada um de um lado, que o pessoal fica olhando. Bom dia a todos, muito obrigado aí pela presença. A sexta-feira já, no 4º dia do hospitalar, né? 10 horas da manhã, sala cheia, isso é muito legal, fico muito feliz de ver todos aqui. Agradecer o Sequinho e a ES pelo convite, para a gente poder falar um pouquinho. Deve ser tão estranho para vocês me verem falar agora como, né, na prestação de serviço, eu que tanto tempo falei aqui no hospitalar, em tantos fóruns como operadora, como Unidas, mas é um prazer também e um aprendizado, né? Acho que tem pessoas muito mais capacitadas para falar sobre o tema, mas a Camila me escolheu e ela que manda, então eu tive que obedecê-la. Ela disse que era eu que tinha que falar. Bom, esse sou eu, essa foto foi melhorada aqui pela inteligência artificial, mas era a versão gratuita, pessoal, então não melhorou muito. Agora, se sair o bônus aí, o Santini, o nosso CEO, pagar o bônus no fim do ano, eu vou comprar a versão paga do ChatGPT, vou melhorar a foto mais um pouquinho, mas essa aí é a versão gratuita, não melhorou tanto. Estou hoje, né, como diretor de negócios da Premium Care Participações. A gente tem aí a Rede Altana e a Neri, né, são duas empresas. A Rede Altana são essas unidades de hospitais de transição. E a Neri, que está aqui com a Aline e a Amanda, que coordenam o nosso Home Care, né, são as duas empresas que fazem esse cuidado pós-agudo que a gente vai falar tanto. Eu tinha previsto aqui inicialmente trazer muitos dados, mas o nosso tempo é muito curto e quem me conhece sabe que 15 minutos é muito pouco para eu falar, então a gente teve que fazer alguns cortes aqui na apresentação, né? A Regina já está rindo ali. Ó. E se eu cometer algum ato falho, que às vezes eu falo com a Regina, a gente não pode fazer isso, ela fala assim, a gente quer, encarapado, você não é mais autogestão, mas eu ainda cometo esses atos falhos, ainda não tem como mudar assim totalmente. Bom, não vou aqui devagar sobre a questão do desafio de custo, né, para o setor de saúde, não é um desafio para a operadora, não é um desafio para... É um desafio para todos nós, né, principalmente para o nosso beneficiário. Né, o desafio de custo da saúde é um desafio mundial, não é só
Não é só no Brasil, não é só aqui que a gente tem esse desafio. Países ricos estão passando por movimentações importantes em saúde, desafios importantes em saúde. E o que a gente vem sempre traduzindo no nosso desejo é uma palavrinha-chave chamada eficiência, né? E eficiência é ser eficaz, ou seja, tratar das pessoas, cuidar das pessoas, entregar saúde ao menor custo possível, né? Esse é o grande desafio. O Luiz Celso falou isso muito bem na sua abertura. Sistema mais eficiente serão sistemas mais inclusivos e a gente terá a condição de cuidar de mais pessoas. Esse é um ponto que eu queria trazer aqui como chave para essa discussão, aonde toda essa jornada do pós-agudo pode, de fato, ajudar esse sistema a ser eficiente. Vai resolver os problemas? Não. Nada sozinho em saúde vai resolver todos os problemas. Concorda comigo? A gente precisa de diversas soluções, diversos olhares. Mas acho que tem um ponto importante, uma oportunidade importante aqui de discutir um cuidado melhor e a um custo mais adequado. Quando a gente olha também para o envelhecimento, que é um ponto que a gente traz muito, envelhecer é bom, né? Que ótimo que a gente está envelhecendo. Quando a gente olha um dos principais indicadores de saúde de um país, a expectativa de vida, né? Quem conhece aquele gráfico famoso que vê a expectativa de vida versus custo per capita, quer dizer, a expectativa de vida é um indicador muito importante para a saúde, mas o envelhecer traz aí as suas consequências, traz os seus desafios. Eu falava isso muito quando estava com o presidente da Unidas, que eu falo assim, gente, não vamos reclamar que a gente tem muito idosos na autogestão, vamos aprender a cuidar de idosos, porque quem aprender a cuidar de idosos vai estar à frente, porque no futuro a gente vai ter uma pirâmide invertida com muito mais idosos do que jovens. Então, quem aprender nessa aqui a cuidar de idoso vai estar à frente. As autogestões talvez tenham essa oportunidade de estar agora já, né, traduzindo e enfrentando os desafios, aprendendo a lidar com essa situação, que, com certeza, o mercado, em geral, não vai ter como escapar no futuro. Então, acho que a gente tem que reclamar menos e abraçar isso como algo que seja uma oportunidade para fazer diferença. Mas traz desafios, não tem como negar. Eu falo muito de dados, né, que eu gosto muito de trazer. Quando a gente olha, por exemplo, para o observatório da ANAP, as autogestões no mercado de saúde suplementar, por exemplo, são 8% da população que tem plano de saúde, né, dos 50 milhões de beneficiários, 52 milhões de beneficiários, a gente tem ali em torno de 9 milhões e meio são autogestões. Mas quando eu olho para o observatório da ANAP, quase 30% de toda a receita dos hospitais privados vem da autogestão. E isso tem um ponto importante, que é o envelhecimento dessa carteira, ou seja, é um público em número menor, mas em utilização de serviço, né, muito maior. E talvez por isso seja também um segmento muito voltado, né, para essa questão da assistência, onde sabe que isso faz diferença. É o segmento que talvez mais investe em prevenção e promoção, justamente por entender, né, esse ponto. Então, acho que os números da nossa saúde suplementar, eles mostram um pouco esse desafio, né, que a gente traz. E aí o que eu queria chamar a atenção para a jornada, né, para a nossa jornada de pós-agudo, é que muitas vezes eu vejo um olhar talvez míope ou muito focado na questão da discussão de serviço de saúde ou de prestação de serviço para a operadora, ou a visão da própria operadora muito focada em ferramentas, muito focada em equipamentos. Pouco se faz sobre um desenho de estratégia. Qual é a minha estratégia de cuidado? O que eu quero alcançar, aonde eu quero chegar, como eu vou implementar essa estratégia, e aí, dentro dessa estratégia, eu entender quais ferramentas eu devo utilizar. Então, quando eu olho para um hospital de transição apenas como um negócio, apenas como um credenciamento, apenas como mais uma porta, eu caio nas armadilhas de discutir assim, pô, será que a diária vale a pena ou não vale a pena? O custo é menor ou que é maior? Aonde está esse hospital de transição na minha estratégia de jornada? Qual jornada eu desenho para o meu paciente e entendo que nessa jornada, qual equipamento eu vou usar em cada momento? Porque não tem equipamento melhor nem pior. O hospital de transição não é melhor que o hospital geral ou vice-versa. Agora, qual deve ser utilizado no momento certo? Por isso que a gente trouxe quem foi muito feliz aqui na questão do painel, que é o cuidado certo, na hora certa, no lugar certo, né? Então, acho que esse é um ponto importante, que muitas vezes a discussão sobre o pós-agudo ele tem que ser feito antes. Na minha estratégia, qual é a minha estratégia de cuidado? A Carmen também, que está
apoiando também esse seminário, e a diretora da Doutor Online, sabe muito bem que quando a gente discutia a telemedicina, a gente tinha o mesmo desafio. Tá bom, a telemedicina vai entrar onde? Porque se ela for só mais uma porta aberta, só mais um ponto de acesso para o beneficiário, ele vai continuar indo ao pronto-socorro, ele vai continuar indo ao consultório e vai ter mais a telemedicina. Isso vai gerar algum benefício para ele? Talvez não. Vai fragmentar ainda mais o cuidado, vai trazer ainda mais desafio. Então, falta um pouquinho dessa discussão de qual estratégia de cuidado eu quero ter e aonde cada ferramenta vai apresentar a sua solução. E aí, dentro dessa estratégia, eu tenho que compor quais KPIs, quais indicadores eu quero de resultado, e monitorar se esses indicadores estão chegando aonde eu quero chegar, através das ferramentas que eu vou utilizar. Então, e aí um foco muito importante, muitas vezes também caímos na armadilha de verificar custo, 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 custo. Vai ficar mais barato, vai ficar mais caro, vai ficar mais caro. Tá, mas e a entrega de valor? E, de fato, né, foi falado aqui no painel anterior, toda a discussão de VBHC no Brasil, ela pauta por preço. Ela pauta por... A gente vai discutir modelo de remuneração, mas a gente quer discutir o quê? Preço. Vai ficar mais barato? Eu vou economizar? Será que a gente não pode alinhar de novo a eficiência? Bom, talvez possa até, em alguma situação, ficar mais caro. Eu posso colocar, talvez, uma prótese mais cara no paciente. Mas, se ela tiver uma durabilidade maior, se ela reduzir a reinternação, se ela reduzir a complicação, como a história triste que você aqui tocou aqui, por que não fazer? Mas essa discussão a gente faz pouco. A gente volta só para as armadilhas de fazer o custo. E aí a gente tem que entender que reabilitação é algo muito importante. E existem os lugares corretos para se fazer reabilitação. Enquanto a gente está discutindo isso, a gente muitas vezes perde a janela dessa reabilitação. Eu não só tenho que fazer essa reabilitação no lugar correto, mas eu tenho que fazer ela ao tempo correto. Porque se eu perder essa janela, as sequelas que estão ali colocadas, muitas vezes eu não consigo mais refazer. Então, mais uma vez eu volto. Qual é a minha estratégia? Porque se eu entregar melhor benefício para o usuário, o Renato Couto já diz isso, a melhor medicina é a medicina mais barata. Faz o que tem que fazer, faz certo, que você vai ter o menor custo. O que fica caro é o desperdício e fazer a coisa errada. Vai fazer 2 vezes, vai fazer 3 vezes e não vai alcançar um benefício. E muitas vezes a sequela de uma recuperação mal feita vai levar a atendimentos posteriores pelo resto da vida daquele paciente. Não é o custo que você teve naqueles 15 dias, naquele mês, naquele cuidado pós-agudo. É o que você vai levar, muitas vezes, de sequela para tratar esse paciente o resto da vida dele, demandando o seu serviço de saúde. Isso para a autogestão, que muitas vezes tem uma perenidade muito maior, esse paciente vai ficar na autogestão 40 anos, 50 anos, 60 anos, é um custo muito grave. E para o sistema, pode não ser na operadora que ele está hoje, mas vai levar esse custo, vai levar isso para uma outra operadora. É claro que a gente tem que olhar também sobre os aspectos que envolvam todos os atores, né? Essa é uma discussão que ela não deveria estar acontecendo só aqui, na discussão das empresas, das operadoras que estão tratando do pós-agudo. Todo mundo tem que discutir isso. O hospital tem que entender que há um momento de se fazer isso. É claro que, quando a gente transforma as nossas diárias em diárias globais, um paciente internado com pouca utilização é um bom recurso. Óbvio, gente. Né? Já dizia o Charles, me dê os incentivos que eu te dou o resultado. Quando eu incentivo, né, a pagar pelo fee-for-service, a pagar pelo consumo, a fazer um quanto mais, eu incentivo que esse paciente, às vezes, não esteja no lugar certo. Eu tenho que mudar esses incentivos. Essa discussão tem que ser feita por todos os atores, não adianta a gente querer fazer. Eu tenho visitado alguns estados e o pessoal fala assim, nossa, estava no Paraná há uns dias atrás, Anderson, a gente precisa de hospital de transição aqui no Paraná, a gente não tem, a gente precisa fazer, Curitiba não tem. Eu falo, ok, mas e o processo? Vocês têm um processo para deshospitalização? Porque pode ser a Samarri, pode ser a Premium Care, pode ser outra, levar um hospital de transição para lá, mas assim, vão deshospitalizar o paciente? Os hospitais estão maduros para discutir isso? As operadoras estão com um processo para fazer isso? Ou vai ficar um equipamento aqui, obsoleto, ocioso, e a gente batendo na porta para pedir credenciamento, credencia, pelo amor de Deus, me manda paciente? Não vai resolver. Não vai resolver.
Vamos discutir o processo, vamos entender como que a gente vai criar essa jornada, como a gente vai entregar valor para o paciente, e aí, a partir daí, a gente fala do equipamento. Aí a gente fala do equipamento. Que não é algo fácil, mas também não é algo tão difícil assim de se implementar. Dá para fazer. Agora, qual é a jornada? Como é que a gente garante que esse equipamento vai, de fato, entregar os benefícios que ele pode entregar? Então, quando eu estou pensando também nessa jornada, a gente tem que pensar assim, o quanto cada vez mais, e foi muito legal o painel anterior, né, o quanto cada vez mais a gente tem que estar do lado desse paciente. A gente fala de prevenção, promoção, a gente quer fazer gerenciamento de crônico, a gente quer fazer um monte de coisa. Mas a gente só sabe que um paciente passou por uma cirurgia quando vem a conta de 3 meses atrás. Como é que a gente acompanha melhor a jornada desse paciente, de fato? Como é que eu estou do lado dele para entender que eu posso ser, sim, um apoio a esse cuidado? Como que eu dou a ele confiança? Para que ele entenda que, em algum momento que eu o tire do hospital e leve para um hospital de reabilitação, é o melhor para ele, não é o melhor para mim. Não é porque vai ficar mais barato, não é porque vai ficar mais perto, não é porque vai... Não, é porque é o melhor para ele. Ele tem que entender isso como um benefício. Ele tem que comprar essa ideia. Senão, vai jogar contra. E aí também não vai funcionar. Também não vai trazer o resultado que se espera. E isso perpassa muito por quanto a gente está próximo desse paciente. Cada vez mais as jornadas nos levam, e hoje as ferramentas, né, digitais nos ajudam a estar mais próximo desse paciente, trazer esse contato mais humanizado, para que a gente possa, de fato, ter, né, esse benefício. E, por último, né, meu último slide aqui, é mostrar que a minha proposta desde sempre é como é que a gente discute a estratégia de jornada. Vamos sentar e vamos discutir essa estratégia. Vamos entender aonde cada ponto dessa jornada entrega valor. Nós poderíamos estar falando aqui, nós estamos falando sobre pós-agudos aqui, poderíamos estar falando aqui sobre cirurgia ambulatorial. O quanto a gente também negligencia esse assunto. A Suécia já faz 75% de suas cirurgias dentro do ambulatório. Por quê? Não precisa do hospital. É claro que a gente precisa do hospital de alta complexidade, mas para fazer alta complexidade. Assim ele vai ser eficiente. Porque se eu tratar uma unha encravada no hospital de alta complexidade, vai ser caro, não tem negociação, não tem o melhor negociador do mundo, não vai conseguir fazer essa tabela ser barata, porque aquela estrutura é cara. Ela foi montada para isso. A quantidade de monitores, de gases, de tudo que você tem de ponta, de equipamento, de robô, para a pessoa ir lá e discutir uma cirurgia de baixa complexidade que poderia ser feita no ambulatório. Então, essa discussão de jornada ela é importante, e aí o pós-agudo vai entrar. E aí ele vai vir forte, e aí ele vai entregar valor. Quando a gente definir a jornada, definir o que eu quero ter como resultado, a gente vai conseguir, de fato, fazer uma jornada diferente. Eu só estou levantando a bola aqui, porque quem vai falar bem é a Lidiane e os nossos amigos aqui. Vou deixar a Regina, vocês, porque por mim já está bom. Obrigado, pessoal. Maravilha, Anderson. A gente avalia a qualidade da apresentação pelos olhos da plateia que brilham enquanto você falava. Eu imagino que provocou reflexões em muita gente aqui, especial sua ênfase na questão da estratégia, e muito menos equipamentos, etc. Muito obrigado, Anderson. Eu convido agora o Felipe, que vai falar um pouco sobre beneficiários desse sistema de transição, colocando alguns dados financeiros, enfatizando, quem sabe, até questões aí de desperdícios. Desperdício não serve a ninguém, precisam ser eliminados. Então, imagino que ele tem algumas coisas a nos contar a esse respeito. Felipe, a palavra é sua. Obrigado, Sequim. Mais difícil do que fazer a aula foi falar, puxa, eu vou falar depois do Anderson. Isso vai ser super difícil. Mas vamos lá. A ideia é tentar continuar um pouquinho esse raciocínio que o Anderson trouxe sobre a jornada, sobre a custo-efetividade, né, desse tipo de serviço, e talvez trazer alguns casos aí para a gente tentar ilustrar aí, os impactos aí que são geralmente positivos, tá? Eu trouxe aqui um caso típico, vamos dizer assim, um caso agudo mesmo, né? Um paciente aí de 65 anos com algumas comorbidades, né, que teve ali um déficit agudo, e a ideia aqui não é
discutir os sintomas, tá? Mas teve lá uma hemiplegia, uma alteração de fala, rapidamente procurou o pronto-socorro, e ele foi rapidamente atendido, classificado aí como um AVC, e ele foi atendido aí dentro do que muitos hospitais classificam como um protocolo AVC. Esse daqui é o dado aí do Observatório da ANAP de 2025, né? Então são protocolos muito bem descritos, todos os hospitais medem, né, o tempo aí de porta-tomografia, porta-trombólise. Então isso assim é muito claro para todo mundo, né? O cuidado agudo ele está muito bem definido, tá? Esse paciente obviamente foi bem atendido, foi parar aí numa UTI, tá? Ficou 2 dias na UTI, fez os exames necessários, mais 2 dias aí na enfermaria e o paciente recebeu alta aí com aqueles montes de encaminhamentos e receitas para casa, tá? E esse atendimento, se a gente comparar com o observatório da ANAP, foi um atendimento que seguiu certinho o padrão, 4 dias de internação. Chegou, 2 dias de UTI, 2 dias de enfermaria e casa. Então, a gente tem aqui o cuidado agudo, a intercorrência clínica, muito bem definida e muito bem assistida. Tá? Com certeza, aí, salvou uma vida ou melhorou realmente a qualidade de vida de uma pessoa. Tá? Mas o que a gente tem hoje, e eu acho que é o que traz para a gente o holofote para esse tipo de cuidado de transição, é o abismo que a gente tem entre o hospital, que hoje é tecnológico, que hoje é estruturado, que hoje tem diversos protocolos, para um paciente que, de repente, ele vai para casa quase sem nada. Tá? E aí vamos pegar esse exemplo, ele ainda é ilustrativo, mas a gente vai ter exemplos mais práticos aqui, que esse mesmo paciente que foi muito bem atendido, né, na emergência, após um AVC, 5 dias depois, ele voltou para o hospital. Tá? Foi para casa, 5 dias, voltou para o hospital. Hipotenso, taquicárdico, febril, já tinha uma lesão por pressão, tinha alteração de exame laboratorial, e ele foi parar numa UTI, agora com o protocolo de sepse. Né? Então, ele saiu do protocolo de AVC, e agora ele chegou no protocolo de sepse. E aqui, mais uma vez, eu não tenho dúvida que o cuidado agudo, mais uma vez, vai ser muito bem feito, vamos dizer assim. Tá bom? Mas o que a gente precisa discutir, e esse é um dado aqui do Observatório da UFMG, é que quase 9% das hospitalizações elas são evitáveis. Né? São readmissões que poderiam ser melhor trabalhadas. E a gente está falando de quase 85 mil diárias. Tá? Então, a gente está falando de muito dinheiro que poderia ser melhor gerido e trazer aí um melhor benefício para o sistema. E talvez esse fórum, tanto a BSL quanto a Rede Altana e os outros players do mercado, que é atuar realmente nesse abismo. A gente quer atuar nessa discrepância entre uma estrutura hospitalar robusta, estruturada, né, para a diferença entre o domicílio. Tá? E aí tem várias formas de trabalhar, desde as clínicas de transição, que a gente, como BSL, usa como Samarri, a gente vai ter um serviço de assistência domiciliar, né, que a gente usa AssistiCare, e pode ser até com o B2B direto, né, o B2C direto, desculpa, com cuidadores em domicílio, treinados aí para fazer esse cuidado de transição, ou até mesmo um residencial para idosos, para aqueles idosos que, de alguma forma, precisam de um cuidado especializado. A gente sabe que quase 60% das pessoas que procuram residencial de idosos, a maior procura é por cuidado. Tá? Então, a gente sabe que o cuidado ele é um desafio para todo mundo, tá? E por isso que precisa ser bem feito e bem preparado. Senão, a gente vai acabar gerando rehospitalização e jogar o dinheiro fora. E aí um pouco também, eu acho que vai muito em linha do que o Anderson trouxe, isso aqui é o que eu passo aqui para todas as nossas equipes na BSL, que são os 3 pilares aí, né, da nossa operação, da nossa estrutura. Tá? E a base do pilar é o cuidado. Né? O primeiro pilar é o cuidado, porque a gente aqui, todos aqui trabalhamos com cuidado. Né? O nosso core de trabalho na BSL, na Samarri, é o cuidado. E depois disso, claro, a gente precisa ter eficiência, né? Porque o cuidado custa caro, a gente sabe, né? E depois a gente precisa trazer aí uma boa experiência para o cliente. Tá? Eu ainda falo que o nosso desafio é porque a gente tem 2 clientes no final do dia, né? O paciente e também aí a operadora de saúde. Tá? Então, vamos pegar um caso aqui que o cuidado, né, é focado, esse já é um exemplo mais prático e mais real mesmo. Né? Então, um paciente de 52 anos, que também foi para o pronto-socorro por um AVC, foi muito bem atendido aí no momento agudo, tá? Mas, obviamente, acabou não evoluindo tanto como a gente esperava. A trombólise virou uma transformação hemorrágica, né? E ele ficou aí traqueostomizado, ficou hemiplégico, ficou aí com uma sonda nasointeral. Tá? Esse é o paciente que a gente vai cuidar. Tá? E a gente só vai conseguir cuidar bem desse paciente se a gente tiver processos e protocolos bem definidos. Uma equipe treinada, que entende o seu propósito. Né? O nosso propósito não é ser um ambiente agudo, o nosso propósito é ser um ambiente de melhora, de reabilitação. Então, o paciente ele tem que ser avaliado, a gente tem que definir o plano terapêutico, a gente tem que definir a meta desse paciente. Né? A gente vai ter que encaixar dentro dos nossos protocolos multidisciplinares
O objetivo é a decanulação, o objetivo é o desmame da sonda, o objetivo é ganhar o controle de tronco, ganhar independência, ganhar funcionalidade, e a gente tem que trabalhar e executar, né, esse papel para a gente entregar realmente o valor que a gente gostaria de entregar no sistema. E a gente sabe que, quando a gente consegue cumprir essa jornada, o reconhecimento vem das mais diversas formas. Presente, bolo, elogio no Google, qualquer outra forma. Mas a gente percebe que a família, às vezes, nem acredita. Há poucos dias eu estava no hospital, saí do hospital, em menos de 13 dias, o cenário totalmente mudou e eu vou para casa com muito mais segurança. Basicamente, esse é o resumo, né, do reconhecimento que a gente recebeu. E eu acho que o papel da transição, ou nosso aqui, além de entregar esse valor, é contribuir, né, e aí a participação que a gente teve num congresso aí recente, né, de neuroreabilitação latino-americano, que a gente conseguiu, né, levar um caso de sucesso, uma síndrome de Guillain-Barré, fez imunoglobulina, custo hospitalar altíssimo. A resposta não era como esperado inicialmente, e aí foi discutido permanecer um tempo maior na transição, e esse paciente conseguiu voltar para casa assim, quase sem déficit nenhum. O pôster aí é bem legal, a gente consegue documentar, né, a força motora de quando chegou, a parte funcional de quando chegou e de como saiu, né. Então, com certeza, foi feito um excelente trabalho agudo, a resposta não veio tanto quanto a gente esperava, mas aí, com um ambiente de transição, a gente conseguiu trazer um resultado super legal, e a gente conseguiu aí ser reconhecido aí num fórum aí de discussão de reabilitação super interessante. E também trazer inovação e tecnologia para dentro da transição, né? Não necessariamente a nossa tecnologia tem que ser igual à do hospital, né? Então, como engajar esse paciente, como estimular, como melhorar esse paciente, né, na sua jornada, né, e no nosso resultado final. E também, acho que o Sequim falou bem, não é só transição, reabilitação, né? Eu acho que a janela é grande pra caramba e a gente pode discutir cuidados paliativos. Esse aqui é um artigo do New England, acabou não saindo a referência, mas que ele fala um pouco da jornada desse paciente paliativo, né? O que acontece mais ou menos aí, né, de acordo com a sua síndrome clínica, vamos dizer assim, tá? Então, a gente vai ter o paciente oncológico, a gente vai ter o paciente que tem alguma doença orgânica, tá? E a gente vai ter aquele paciente com alteração física ou cognitiva, tá? E a ideia também aqui é ilustrar que essa jornada ela pode ser também muito importante e muito utilizada aí dentro do ambiente de transição, tá? Então, o primeiro caso, um paciente de 64 anos, tinha uma neoplasia de mama metastática, claro, estava no hospital fazendo todo o seu tratamento, chegou um momento que ele recebeu alta com suporte de home care. Ele já tinha aí falência terapêutica. Ele pode ficar em home care, né, com um programa bem estabelecido, um programa de suporte e conforto, um programa que ele é bem atendido, e aí, em algum momento que ele entra numa fase final de vida, uma necessidade de uma paliação mais intensa, um controle de sintoma adequado, ele pode ir direto para um hospice, ele não precisa passar num ambiente agudo, porque talvez o que ele precisa muito mais é um manejo clínico e um acolhimento do que uma medicina diagnóstica intensa e muito estruturada. Podemos pegar um caso de um idoso de 95 anos, com uma insuficiência cardíaca, ele vai ficar aí muito nesse ciclo, né, de descompensação da doença e melhora, descompensação da doença e melhora, mas talvez aí já tenha uma insuficiência cardíaca terminal, que talvez ele pode sair do hospital, terminar a sua estabilização, a sua melhora funcional no ambiente de transição, e ficar oscilando conforme a sua necessidade entre um ambiente de home care e um ambiente de transição de clínica, onde também o foco vai ser na compensação do sintoma do que na medicina diagnóstica e intervencionista. E talvez fazer esse fim de vida aí com bastante dignidade. Ou até mesmo um paciente com uma síndrome demencial, uma demência avançada, que muitas vezes ele vai ter algumas descompensações, broncoaspirações, desidratação, e que talvez não vai ser uma UTI o melhor ambiente para ele. E muitas vezes ele vai resolver com medidas simples, mas num ambiente tranquilo, que vai prevenir o delírio e todas as complicações da internação. Então, eu acho que esse ambiente intermediário ele pode ser aí uma ferramenta que vai trazer muito benefício aí para o sistema. Tá? E a lógica é a mesma, né? É ter um cuidado adequado, é ter protocolos bem definidos. Então, o paciente paliativo, o foco é intensivo no controle dos sintomas. Tá? Eu não quero fazer o diagnóstico, eu quero que ele fique confortável. Né? Eu quero que aquela família se sinta segura. Quando ele volta direto para o ambiente de transição, ele não passa pelo pronto-socorro, ele não fica horas numa maca, ele não vai ser atendido por um médico que nunca viu ele na vida dele, que vai pedir a 20ª tomografia para saber o que aconteceu. Ele talvez vai chegar num ambiente que a gente já conhece ele, que a gente sabe onde ele já conhece, ele já tem segurança e identificação com a equipe. E aí talvez isso vai trazer mais segurança e dignidade para esse paciente. E com isso também a gente pode trabalhar os outros lados aí do cuidado, tá? O cuidado mais humanizado, a espiritualidade e outras coisas que a gente sabe que talvez pode ser indiretamente, mas acrescenta muito ali para aquele familiar e para aquele paciente no dia a dia. E aí, mais uma vez, né?
cuidado bem feito, processos bem definidos, o reconhecimento vem, né? Então, um verdadeiro espírito de acolhimento, tratamento humano e digno na pior etapa que um paciente oncológico pode enfrentar, que é a fase final. Então, a gente consegue trazer, talvez, assim, eu sempre brinco, né, que é o mais desafiador, né? O familiar, muitas vezes, ele acabou de perder o seu parente, né? Acabou de perder, talvez, seu pai, sua mãe, seu filho, e ele está lá elogiando a gente, né? É um contrassenso, né? Ele acabou de ter uma perda, mas ele está aqui agradecendo algo que foi feito pela família dele. E aí, voltando um pouquinho naquele início da discussão da transição de cuidado agudo versus custo-efetividade, né? Voltando naquela frase das 83 mil diárias que talvez poderiam ser evitadas aí com uma melhor gestão, voltando para o observatório da ANAP, onde a gente fala aí de um custo de diária médio de 5.590, a gente está falando aí talvez de 450 milhões. Tá? Talvez não os 450 milhões poderiam ser evitados, mas boa parte deles poderiam ser melhor utilizados e aí sim trazer um saving para o sistema. E a gente está falando de um sistema que 48% das despesas a gente está falando de internação hospitalar. Tá? Esse dado é do Observatório de 2023. Tá? E talvez a gente poderia reinvestir esse dinheiro na prevenção, seja ela primária, seja ela secundária, seja ela até quaternária. Né? E a gente sabe que hoje 0,5% só do custo da saúde é gasto, na verdade, na prevenção, que é o que traz o resultado final, na verdade, é o que traz aí a eficiência do sistema. Tá? E para finalizar aqui, já estou acabando, essa aqui é uma postagem da Bract, né, que é um órgão aí que está tentando, né, representar esses players, né, e a primeira solução que é a solução fácil do sistema, né, é quando aperta, né, qual que é a solução? Diminuir o tempo de hospitalização. Né, mas isso é uma parte da solução. Né, se a gente não diminuir o tempo de hospitalização de maneira organizada, né, fluida e adequada, na verdade, isso não vai trazer aí a resposta que a gente precisa. Né. E aí, essa frase, né, é uma frase antiga, mas é uma frase que eu gosto muito, né, de que a gente tem, na verdade, um sistema de saúde muito voltado para o atendimento agudo. Né, o hospital, o protocolo AVC, o protocolo sepse, vários protocolos. Mas isso é bom, mas a gente só vai crescer enquanto serviço quando a gente aprender a cuidar de pacientes crônicos. Né, e ele fala, né, isso é quase em todo o mundo. Tá? E aí, para parafrasear ele e terminar a apresentação, eu não gosto muito desses crônicos, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender a cuidar da jornada. Né? Então, de nada vale a gente ter uma expertise no cuidado agudo se a gente não conseguir garantir uma continuidade de cuidado adequada. Porque, senão, esse paciente ele vai se perder aí no meio do caminho. Tá bom, gente? Obrigado, aí, espero ter contribuído um pouquinho. Muito obrigado, Felipe. Seu temor inicial não tinha nenhuma justificativa, foi tão bem assistido e acompanhado quanto o Anderson. Enquanto o Anderson enfatizou muito a questão da estratégia, você enfatizou bastante o outro ponto que chamou, você precisa de protocolos. Mas eu já deixo uma pergunta para em seguida. Protocolos são necessários, são bons. Pergunto, mas eles também não enrijecem? Você pensar e fazer as suas reflexões em seguida. Eu convido agora a Regina, que vai nos falar um pouco dos desafios que essa questão toda coloca para as operadoras de planos de saúde, enfatizando aspectos como envelhecimento, incorporação de tecnologia, custos ao final da vida, que é uma coisa bastante importante, e mostra que esse caminho todo é uma oportunidade importante para reduzir desperdícios e dar uma atenção qualificada, atenciosa para as pessoas que estão nessa situação que precisam dos cuidados pós-agudos. Regina. Obrigada, Sequim. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite de estar aqui com essas feras. Né? O difícil agora foi você falar depois do Anderson, depois do Felipe e depois do time que falou anteriormente sobre cuidados oncológicos. Quando a Ana falava algumas coisas, eu falei, tem coisa repetida. Mas depois também pensei, isso é bom porque nós estamos num caminho positivo, falando coisas semelhantes, e isso vai fazer com que a gente traga uma nova realidade. Então, eu vou trazer um pouco do que é essa realidade para a Viveste. Né? A Viveste, então, é uma entidade fechada de previdência complementar e também uma autogestão em saúde. Nós temos hoje 119 mil beneficiários nos nossos planos de saúde. Nossas vidas estão concentradas no estado de São Paulo, o que traz alguma facilidade, porque o estado de São Paulo tem uma estrutura de saúde muito boa,
mas temos também realidades difíceis no interior, mesmo no estado de São Paulo. Temos 9 patrocinadoras e temos planos tanto para os colaboradores ativos, que são as pessoas que estão trabalhando nas nossas patrocinadoras, quanto para os aposentados, né, os assistidos e seus familiares. Há 55 anos, então, nós colocamos a qualidade de vida, o bem-estar e o respeito ao ser humano em primeiro lugar. E, como o Anderson colocou, nas autogestões, nós temos o privilégio de termos beneficiários que estão conosco desde a nossa fundação, que, inclusive, se denominam sócios fundadores. Né? E isso é um privilégio, isso faz com que nós consigamos, inclusive, ter práticas um pouco diferentes. E aí, acho que muitos já falaram sobre os desafios da saúde suplementar. Então, o envelhecimento populacional, um modelo que estimula o uso indiscriminado, as relações pautadas na desconfiança. Então, a operadora não confia no prestador, o beneficiário não confia na operadora, né? Os efeitos diretos das nossas ações que não são vistos por nós mesmos. Então, aquele que prescreve, ele nem utiliza o que ele está prescrevendo e ele nem paga por isso. Aquele que paga, e eu coloco um paga entre aspas, porque sempre se fala da operadora como fonte pagadora. Mas nós somos só a fonte pagadora direta, porque quem paga efetivamente por isso somos nós. São as nossas empresas para as quais nós trabalhamos e estão pagando pelo plano de saúde. Então, falar que a operadora é a fonte pagadora, no meu olhar, é um equívoco. Né? Porque nós estamos, na verdade, administrando aquele dinheiro e pagando por essa, né, administração e por esse recurso. Mas quem paga efetivamente somos nós. Quem paga, então, ele nem nesse formato da fonte pagadora operadora, nem usa aquilo que está sendo prescrito e também não prescreve. Né? E quem usa, né, não paga e não prescreve. Então, os agentes eles não observam tudo isso, o que traz uma complexidade enorme. Né? Porque, quando você tem uma ação e você vê aquela ação em você próprio, as coisas são diferentes. Tem uma incorporação tecnológica acelerada, as ausências de limites que dificultam muitíssimo os cálculos atuariais, a judicialização, os aumentos salariais que não acompanham as necessidades de reajuste dos planos de saúde. Isso a gente ouve o tempo todo desses beneficiários que, muitas vezes, recebem pela nossa entidade. Ele fala, mas o reajuste que vocês deram foi de 5%, o reajuste do plano de saúde foi de 15%. Mas, infelizmente, é a realidade que nós temos frente a todos esses desafios. E tudo isso chegando num downgrade de planos, porque as pessoas vão não conseguindo continuar pagando por aquilo. E aí, gente, mas esses são os desafios da saúde suplementar. Mas nós temos desafios da vida moderna. Né? Então, estresse, disponibilidade constante, hábitos alimentares inadequados, sedentarismo, equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, mudanças ambientais, desigualdades sociais e econômicas, falta de acesso, sobrecarga de responsabilidade. Aí eu comecei a escrever isso, eu falei, chega, pelo amor de Deus, não dá mais para tanto desafio. Vamos pensar, e tudo isso influencia a nossa vida. Né? Tudo isso influencia, inclusive, os desafios que nós falamos anteriormente. E aqui, então, o que é essa população da Viveste? E nós temos que entender a nossa população, inclusive, para conseguir colocar o cuidado certo, no momento certo e no lugar certo. Né? Então, nós temos uma divisão que cerca de 2/3 da nossa população, daqueles 120 mil beneficiários, vou arredondar para 120 mil, então, quase 80 mil, são beneficiários ativos, que têm idade média dessa população de 33 anos, e apenas 8% com mais de 59. Né? Já do outro lado, nós temos cerca de 40 mil vidas que são assistidos, então, são pessoas que estão aposentadas, ou familiares desses aposentados, ou familiares dos colaboradores ativos, que também são elegíveis para fazer os nossos planos,
E, nessa carteira, nós temos uma idade média de 58 anos e 62% das pessoas com mais de 59 anos. Nós temos, e isso a gente fala com muito orgulho, mais de 20 centenários na nossa carteira. Essa é uma grande conquista. É uma grande conquista. E é um grande desafio e uma grande oportunidade. Como o Anderson colocou, quem souber trabalhar com as pessoas, né, conosco, que estamos envelhecendo, conseguirá sobreviver nesse nosso futuro. E nós vamos entender também, porque, com essa realidade, a sinistralidade extremamente elevada, o que nós... Poxa, como que as coisas estão andando? E nós vamos entender essa questão do fim da vida. Porque, ao se verificar a necessidade de reajuste, houve a questão... Vamos verificar o que aconteceria se nós tirássemos as pessoas que foram a óbito. E aí a necessidade de reajuste, inclusive, mudava muito. Então, fomos entender esse cenário, e essa foi a realidade aqui encontrada, né? Que, no último ano de vida, a sinistralidade das pessoas é de mais de 1000%. Sendo que, nos últimos 2 meses, como vocês podem ver, né, no último mês, chega a 5.000%. E a questão não é o custo, não é a sinistralidade, mas é que tipo de recurso está sendo oferecido. Que tipo de cuidado está sendo oferecido? Porque não haveria problema se os 5.000% se traduzisse num melhor cuidado. Se traduzisse num melhor cuidado para essa pessoa, se traduzisse num melhor cuidado, num melhor suporte para essa família, porque esse fim de vida é muito dolorido. E eu falo aqui que passei tanto com meu pai quanto com a minha mãe, e depois, né, e analisando, vendo e tendo aulas, inclusive, sobre cuidados paliativos, eu, sendo médica, não foi feito nada do que deveria ter sido feito para que, efetivamente, tivesse trazido um melhor cuidado. Então, nós, como coloquei, essa sinistralidade não traduz, né, melhor cuidado, e é isso que a gente tem que prezar. E a nossa jornada... A nossa jornada é maravilhosa. A nossa vida é maravilhosa. A gente nasce, a gente tem a nossa vida, muitos fazem as suas famílias. É claro que nós adoecemos em determinado momento, nós temos a nossa agudização. Muitas vezes necessitamos de cuidados hospitalares, sim, de hospitais complexos. Voltamos para a nossa casa e nós queremos envelhecer. Né? Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Não consigo. Aqui. Nós queremos envelhecer. Mas como que nós queremos envelhecer? Assim ou assim? E como nós vamos envelhecer também depende dos nossos hábitos. Depende do nosso sono, do nosso estresse, da nossa alimentação. Depende de tudo isso. Depende do quanto nós estamos fazendo de atividade física. É claro que isso não é exclusivo, mas já é sabido que isso corresponde a mais de 60% das questões relacionadas ao nosso futuro. E, no final, gente, no final da nossa vida, o que nós mais queremos é estar em casa e com quem a gente ama. É isso que nós queremos. Então, pensando em tudo isso, qual é a realidade hoje, né, da Viveste? Dos nossos 119.000 beneficiários, nós tivemos 24.000 internações no ano de 2024. Nós tivemos, em 2024, 1.300 beneficiários que passaram por assistência domiciliar. E aqui eu estou colocando tanto internação domiciliar quanto atendimento domiciliar. A maior concentração está nos atendimentos domiciliares, porque nós temos prezado por deshospitalizar de forma mais rápida, quando possível, e que se tenha essa continuidade do cuidado no domicílio, quando possível. Nós
temos cerca de 620 pacientes em assistência domiciliar por mês. Então, vocês veem que muitos se repetem e continuam, né, nos meses. Nós temos cerca de 30 pacientes em hospitais de transição por mês. Então, querendo fazer esse contínuo do cuidado e que passe pela estrutura de transição e depois faça o seu acompanhamento, né, a sua continuidade em casa. E, como o Felipe colocou, nós vimos a importância de acrescentar, né, de começar a fazer o cuidado paliativo, e temos hoje cerca de 8 pacientes por mês em cuidados paliativos. Mas isso não basta, né, porque isso nós estamos falando de quem agudizou, o que fazer para evitar tudo isso. Então, nós temos feito uma trajetória, desde 2020, de evoluir na questão do cuidado. Então, reformulamos o que nós tínhamos, né, relacionado ao acompanhamento de crônicos em 2020. Colocamos, inicialmente, fizemos um produto para os colaboradores da Viveste e seus familiares, que é um produto que tem a atenção primária como sendo a essência desse produto, né? Isso é muito difícil, porque nós não temos a cultura da atenção primária aqui no Brasil, então isso é um desafio. Depois, nós estendemos isso e criamos um produto de venda, né, um produto que é, inclusive, o nosso produto de prateleira, que tem também a atenção primária e a coordenação do cuidado nesses planos. Contratamos, em 2022, ferramentas analíticas para potencializar essa gestão de saúde populacional, porque nós precisamos entender a fundo essa população para conseguir apoiar essas pessoas na sua jornada de cuidado. E, em 2023, nós criamos um grande, eu vou chamar de programa, mas é só um grande guarda-chuva, acho que é o melhor termo, que nós denominamos de Cuidando de Você. E, dentro do Cuidando de Você, nós temos desde os cuidados paliativos até a reformulação do programa de crônicos, programa para oncologia e, por último, esse foi o último que nós criamos, uma linha de cuidado de prevenção secundária cardiovascular, em parceria também com um grande prestador e muito apoiado pela Unidas. Está aqui a Mandinha, né? O Anderson, que estava lá também na época. E nós, inclusive, fizemos um webinar essa semana sobre esse programa, o que é extremamente rico, porque, num primeiro mapeamento, só nessa criação foram envolvidos 9 stakeholders desse mercado. E eu acho que isso é a gente fazer diferente, né? Colocar várias cabeças para pensar com um objetivo comum. Deixa eu ver. Foram 2. E, para tangibilizar também tudo isso, esse outro trabalho que nós temos feito, que nós denominamos de idoso frágil, que é justamente para que nós evitemos as agudizações e para que os tratamentos, né, não sejam feitos de forma que eles mais prejudiquem que ajudem. Então, no idoso frágil, o trabalho é que ele tenha o cuidado adequado no seu domicílio para que ele se mantenha o mais autônomo possível. Porque isso também é comprovado que, quanto mais autônomo, quanto mais ele está com a sua família, etc., menos ele agudiza. Então, nós temos esse crescente, a gente começou em janeiro de 24, em dezembro tínhamos 224 pacientes nesse acompanhamento. E os cuidados paliativos que eu já falei para vocês. E acabou meu tempo já, Sequim? Jesus Cristo, deixa eu passar os aprendizados. Então, falando dos nossos aprendizados, né? Nós temos que trabalhar e fornecer o máximo de ferramentas para evitar a agudização. E entendo que os meninos também já colocaram, isso significa que eu não preciso ir para um hospital num momento agudo, muitas vezes. Como a gente consegue, inclusive, trabalhar isso antes da pessoa ir para o hospital, para que ele não precise utilizar desses recursos tão complexos. A confiança do paciente e os familiares é de extrema importância, a equipe multidisciplinar é fundamental,
A escuta ativa é fundamental, e eu vou deixar essa parte para a Lid, que ela vai falar muito melhor que eu sobre isso. Todos temos que ter responsabilidades. E essas responsabilidades devem ser claras, ou clareadas no decorrer do tempo, porque, muitas vezes, no momento inicial, isso não está claro, mas isso tem que ser clareado. E isso inclui tanto os pacientes quanto seus familiares também. As pessoas evoluem nas suas jornadas, e a gente tem que evoluir com elas, a gente tem que caminhar junto. Construir as parcerias verdadeiras dá trabalho, as verdades têm que ser ditas, né, e devem ser ouvidas com atenção, para que a gente consiga seguir nesse caminho positivo. Os resultados financeiros nos cuidados pós-agudos, eles ocorrem de forma mais rápida. E o que nós temos que fazer? Utilizar isso, demonstrar isso, para que nós consigamos reinvestir esse dinheiro em cuidados que, muitas vezes, trazem resultado de mais longo prazo. Então, essa é uma parte muito positiva. E, por último, e não menos importante, ter os dados limpos não é simples. E o esforço das equipes associadas às ferramentas analíticas potencializam muito os resultados. Era isso que eu tinha. Ultrapassei aqui um pouco meu tempo. Desculpem, muito obrigada. Excelente fala, Regina, que complementou perfeitamente as duas apresentações anteriores, absolutamente em sintonia. Eu destaco aqui uma frase que você falou en passant, mas acho que é importante para a nossa vida, que você disse o seguinte: como envelhecemos depende de nós. Gosto muito dessa frase, ela está absolutamente em linha com o que eu falei do Nigel Crisp. Nós podemos construir saúde. Hospitais, precisamos deles, para reparos quando a gente tiver qualquer tipo de problema de saúde. Também lembrava, enquanto você falava isso, tive um irmão, psicólogo, muito bem conceituado em Brasília, ficou com demência, foi hospitalizado, procedimentos cirúrgicos seguidos, a cada meia hora entrava uma enfermeira, vários exames por dia, com sofrimento terrível. Filha dele, que é médica, trabalha em Londres, veio para visitar e disse: que loucura esse hospital está fazendo com meu pai, não faz nenhum sentido o que ele está fazendo. E ela descobriu que em Brasília tinha um hospital de transição, recém-inaugurado, são 2 anos que meu irmão faleceu, 2 anos foi colocado para lá. Passou os últimos meses de vida tranquilo, sem mais aquelas interrupções de sono, sem mais aquela infinidade de exames dolorosos, e acabou sua vida com um mínimo de dignidade. Daí a importância, eu acho, desses tipos de tratamentos que nós temos aqui. Bem, vamos agora ouvir a Lidiane, que vai nos falar sobre a importância da família, o bem-estar das pessoas, e escolhemos deixá-la para o final, porque a gente considera esse aspecto, certamente, como um dos mais importantes, sem desmerecer absolutamente nada, porque são necessários todos os temas e atenções que foram apresentados até esse momento. Lidiane. Bom dia, é um prazer estar aqui falando de algo novo, né? Que pouco se fala sobre família, muito se fala sobre o paciente, que eu acho que o paciente é o ponto focal e central de tudo. Mas a família é muito, extremamente importante para o atendimento, para o negócio funcionar. Tá? Eu faço parte da Central de Regulação da MIL, a minha equipe está aqui assistindo, é um prazer poder representá-los. Eu vou focar aqui e falar um pouco de como é esse processo, desde quando chega esse pedido para a gente, focando sempre na questão da reabilitação, tá? na transição do cuidado, até esse paciente, de fato, transitar na clínica e depois, posteriormente, ir para casa. Tá bom? Quando nós recebemos uma solicitação dentro lá do nosso setor, a gente faz toda uma análise para a gente entender se esse paciente, primeiro, tem indicação em quais são os objetivos desse paciente transitar em uma clínica de reabilitação. Então, a gente inicia, o social sempre é envolvido nesse processo, como eu disse, como eu venho falar de família, a gente inicia um processo de sensibilização para entender quem é o paciente, que é o nosso ponto focal, mas quem é essa família, quem está, né, por trás desse paciente, quem vai cuidar desse paciente durante esse trajeto, durante esse percurso dentro da clínica. Então, a gente inicia um processo de sensibilização com a família e explica qual a proposta, qual o objetivo, por que esse paciente
está sendo direcionado para uma transição. A gente faz uma abordagem junto à família para explicar qual o papel da família, né, o que ele vai desempenhar durante esse percurso dentro da transição, como que vai ser essa estadia desse paciente na clínica e quais são as responsabilidades da família dentro desse processo. Porque hoje a gente sabe que as pessoas estão muito cheias de direitos, mas também não sabem quais são os seus deveres. E o nosso papel é justamente trabalhar isso junto com a família, tá? E qual a importância da família estar inserida dentro desse processo de transição de cuidado. Aí a gente faz um alinhamento ali junto com a equipe do hospital e com a equipe da transição, que a gente pretende direcionar esse paciente para fazer o melhor direcionamento, né, de alinhamento de como vai ser esse cuidado, para aí sim, depois de tudo isso alinhado, a gente efetivamente fazer essa transferência para a transição de cuidado. Por que não está indo? Quando a gente pensa no paciente, aí eu foco na nossa área, no nosso direcionamento enquanto AMIL, de um paciente que tem uma indicação para uma transição, a gente faz inicialmente toda uma análise, né, para a gente entender que esse paciente precisa estar no lugar certo, no momento certo, pensando no que é melhor para ele e quais são os resultados que a gente espera que esse paciente tenha. Então, a gente vai dar esse suporte para a família, isso durante a transição, dar o suporte para a família. Vamos trabalhar com essa família a fim de educar a família a assumir os papéis, né, o papel do cuidador, o papel da família dentro desse processo e dentro dessa nova realidade do paciente. Porque, veja, quando a gente está pensando no paciente que a gente vai direcionar para uma transição, esse paciente, a gente entende que, sim, possivelmente ele vai sair totalmente reabilitado, mas pode ser que esse paciente saia dessa transição ainda com alguma dependência, de repente uma dependência para cuidado básico, para um banho, para uma troca de fralda. Então, a gente precisa sensibilizar a família com relação ao papel de cada um dentro desse processo e precisa trabalhar a família para assumir esse cuidado com o paciente quando chegar o momento da transição para o domicílio. Porque, afinal de contas, a gente está falando de uma transição e a família precisa ter esse entendimento que é um processo momentâneo, transitório. A família vai precisar assumir esses cuidados em casa. Então, a gente faz todo esse trabalho. Quando a gente faz essa transição para a clínica, o serviço social faz todo o monitoramento junto com a família durante todo o percurso durante a clínica. Então, a gente acompanha, orienta, pede para a equipe multidisciplinar da clínica fazer um trabalho com a família, orientar como fazer esses cuidados. A gente acompanha a família e faz esse monitoramento para ver se a família está conseguindo absorver e entender quais serão as suas responsabilidades quando esse paciente, de fato, for para casa, né? Será que a família está entendendo que eu tinha um familiar previamente independente, ativo, mas eu passarei a ter um paciente que vai ser diferente em casa, então, minimamente, vai precisar de um monitoramento. Então, a gente faz todo um apoio, um acolhimento emocional e de orientação para a gente também ajudar a família a adaptar o domicílio para receber esse paciente de uma forma segura, porque também não adianta a gente fazer toda essa transição, levar esse paciente para casa, não preparar essa família para assumir esses cuidados, e esse paciente, de uma forma inevitável, ele vai retornar, ele vai hospitalizar e ele vai perder, a gente vai perder todo aquele trabalho que a gente fez durante todo esse percurso. Eu queria focar bastante na família, no papel da família. A minha paciente está aqui, Ana Clara, porque eu acho que pouco se fala sobre família nesses congressos, né? A gente fala muito de paciente, a gente fala muito de equipe multidisciplinar, mas a gente quase não fala de família. E quando eu estou falando de um paciente, de uma transição, de um paciente que tem potencial de reabilitação e que a gente vai fazer esse processo, seja numa transição de cuidado, ou seja em âmbito domiciliar, em um atendimento domiciliar, a família é extremamente importante, a família é fundamental. Sem a família, nada acontece, né? A família ela pode fazer o serviço funcionar, a atenção fluir, a assistência ser prestada da melhor forma, como a ausência da família pode impactar e dificultar todo esse trabalho que a gente faz. Então, família, hoje, é algo desafiador. Eu costumo dizer que os problemas, na maioria das vezes, nunca é o paciente.
O problema é a família, né? São os familiares entenderem que cada um tem o seu papel dentro desse processo de assistência, seja em assistência domiciliar ou seja numa transição de cuidado. A transição de cuidado, ela veio... Acabou meus slides, hein? Eu não sou tão caprichosa quanto vocês. A transição de cuidado, ela veio para somar mesmo. A gente é algo que é novo no mercado, que é algo que poucas pessoas conhecem, é algo que realmente é desafiador porque é novo, mas agrega muito e nos ajuda muito, né? Porque aí a gente investe nisso, aí eu me refiro à minha equipe, a equipe da Mil, a gente tem todo o cuidado de fazer um direcionamento correto, de uma análise bem criteriosa, mas pensando sempre no paciente, porque se eu transito esse paciente numa clínica e esse atendimento, esse tratamento é feito de uma forma efetiva, ele vai para casa sem precisar de suporte nenhum. Então, ele vai seguir a vida, ou seja, em rede ambulatorial, ou seja, em rede referenciada, ou ele vai para casa sem necessidade nenhuma. Então, eu evito que tenha custos posteriormente, eu evito que esse paciente reinterne, eu investi previamente num cuidado um pouco mais oneroso, certamente, mas muito mais efetivo, porque aí, no âmbito domiciliar, a gente esbarra em muitas limitações de acessibilidade, de profissional capacitado, daquele profissional que sabe, que às vezes não sabe tomar o cuidado adequado, ou, na maioria das vezes, o paciente ele precisa de uma estrutura não só de equipe multidisciplinar, mas de uma estrutura física, né, de um espaço, de um ginásio, de profissionais que estejam ali em tempo integral para assisti-lo. Então, eu acho que é isso. Fui mais breve, vocês tomaram meu tempo, porque se ficar aqui até amanhã. Maravilha, Regina, excelente apresentação, concluindo com a importância do envolvimento da família, do acolhimento da pessoa que está, enfim, nesta situação. Sua apresentação foi, de fato, excelente. Bom, temos aí algum tempo para algumas perguntas, e enquanto aí a audiência pensa no que perguntar, eu volto a que eu tinha pensado no começo, dirigida ao Felipe, que foi quem mencionou, mas eu entendo que cabe a cada um de todos. Eu entendo perfeitamente que protocolos são necessários nessa área médica, no hospital, no laboratório, na vida da gente. Mas, ao mesmo tempo, seguir estritamente protocolos em todos os casos, pergunto, não inibe a inovação? A experimentação, que é o que precede, no fundo, a inovação. Então, eu queria a consideração de vocês no balanço entre a necessidade do protocolo e essa consequência ruim de termos esses protocolos aí. Começando com Felipe, seguimos depois aí com a sequência das apresentações. Felipe. Obrigado, Sequim. Eu acho que é uma pergunta muito interessante, né? E eu estava até aqui pensando, depois que você a fez pela primeira vez, para me ajudar a responder, que eu realmente escolhi a geriatria como carreira médica, vamos dizer assim, exatamente porque eu não gostava de protocolos. Porque as outras, cirurgia tem o protocolo, a cardiologia tem lá os últimos estudos que saíram, e a geriatria isso é um pouco menos dinâmico, os estudos não englobam tanto essa população, né, que, vamos dizer assim, apesar de ser idosa, é relativamente nova. Tá? Mas o que eu aprendi muito é que os protocolos eles são importantes, aí, principalmente no ambiente da reabilitação, muito mais para orientar uma equipe. Tá? Se a gente está falando de uma reabilitação, de uma retirada de uma traqueostomia, de uma retirada de sonda, ele tem steps, ele tem passo a passo. E a minha equipe, quando ela vai abordar aquele paciente, ela precisa saber em que momento o paciente está daquele protocolo, daquele momento. Tá? E o cuidado paliativo é a mesma coisa. Tá? Parece algo relativamente simples, né? Falar assim, esse paciente daqui a pouco ele vai falecer, mas dentro do cuidado paliativo ele passa por várias fases. É claro que são fases mais técnicas, né? E é importante a equipe entender dentro qual aquela fase que o paciente está, para que a gente consiga fazer o melhor atendimento e aí sim, dentro daquele momento, fazer a individualização. Perfeito. Anderson. Só para complementar, assim, ontem teve também um debate nesse no painel que a Carmen estava sobre inovação. Saúde é uma área que a inovação ela carece de mais segurança, né?
Nós estamos falando de vidas, né? Na fintech, se você errar, pode ter algum problema financeiro. Na saúde, se você errar, ela pode ser... E eu acho que, inclusive, para inovar, tem que seguir protocolos. Você tem que ter protocolos de inovação, protocolos para sair do protocolo para... Acho que tem que ter, sim, alguma coisa que norteie esse processo para que você faça isso com segurança, né? Eu acho que também é muito importante ter essa visão de que a saúde requer, sim, um cuidado a mais para a gente, né, poder ter essa segurança de que o que vai fazer diferente daquilo que é o esperado está previsto de alguma forma, porque dá para se prever que nem tudo vai acontecer como está ali, mas qual é o protocolo para sair do protocolo? Tem que ter essa segurança. Perfeito. Regina? Nem vou usar o tempo, porque eu ia falar exatamente a mesma coisa que o Anderson falou. Estamos de acordo, Exatamente. então? Perfeito. Lidiane? Também estou de acordo, é isso. Eu coloco essa questão porque me pareceu que é de fato importante. As respostas, obviamente, me satisfazem por completo. Eu entendo que o protocolo ele é uma grande proteção para o profissional. Se o profissional seguir o protocolo, ele não vai ser questionado pelos órgãos de fiscalização da área de saúde. Se não seguiu e deu errado, certamente ele vai ter um problema e vai ter que responder. Mas eu achei interessante que, olha, você precisa de protocolo para sair de protocolo. Ou seja, uma sequência de protocolos, eu acho que isso satisfaz a minha indagação. Você que eu só queria fazer um complemento que o protocolo ele não é só para a segurança do profissional, ele é para a segurança do paciente, né? É lógico que se o profissional faz todas as etapas, então, para garantir essa segurança do paciente e tiver uma questão que fuja, né, daquilo que seria o esperado, ele está resguardado, mas a função principal do protocolo é a segurança do paciente, né? Isso que a gente tem que pensar. Não, perfeitamente, está correto. Me rendo às explicações convincentes dos nossos excelentes apresentadores. Alguma interesse, mais alguma pergunta da parte da nossa audiência? Carmen? Bom, primeiramente, parabéns pela palestra. Vou trazer um tema aqui que talvez mais para a Lidiane e para a Regina, mas para a gente falar um pouquinho de mudança de cultura mesmo, né? A gente sabe que a gente ainda tem uma cultura muito hospitalocêntrica. Há pouco tempo a gente sempre falava, olha, se perguntar para a maioria das pessoas mais leigas qual o melhor lugar para você passar esse final de vida sendo assistido, vai falar que é um hospital. As pessoas ainda acham que a UTI, por ser um local que você tem profissionais de saúde ali 24 horas assistindo, é onde você estaria mais assistido. Só que, quando a gente fala de cuidado pós-agudo, acho que a gente acaba enfrentando uma barreira que é principalmente de como que, e aí falando muito especificamente de saúde suplementar, como que realmente essa população assistida de vocês enxerga o cuidado pós-agudo, né? Porque algumas vezes a família acaba enxergando como uma redução de custo, né? Então, eles querem me tirar do hospital para me levar para casa, para um hospital de transição, por uma questão de custo, e quando, na verdade, não é isso. Então, eu queria entender um pouquinho de vocês, como vocês também têm trabalhado, ou se vocês acham como a gente poderia trabalhar também para mudar um pouquinho essa cultura, mas pensando justamente no cuidado ali centrado do paciente. Na realidade, esse é um grande desafio, né, Carmen? E todos. Porque a ideia que as famílias têm, que os pacientes têm, é justamente essa. Né? Quando chega essa solicitação para a gente, eles possuem uma ideia que é tirar do hospital para reduzir custo. Então, o nosso trabalho é justamente desconstruir isso, né? Informar para ele que, apesar de ele ainda não estar de uma alta médica, mas é um paciente que tem condições de ser assistido dentro de uma outra estrutura, né, que ele pode fazer essa transição em um lugar mais seguro. Aí a gente tenta iniciar uma sensibilização com relação à questão do acolhimento, né, do local correto, de uma equipe mais específica e mais focada na questão, por exemplo, da reabilitação. Isso se eu estiver falando de um paciente que vai transicionar
para uma situação de reabilitação, ou se eu estiver falando, por exemplo, de um paciente de cuidado paliativo, que a gente direciona para uma transição focada que a gente chama de hospice, né? Então, a gente tenta sensibilizar a família que o paciente vai continuar tendo o melhor cuidado, mas ele já não precisa mais de uma estrutura do tamanho de uma estrutura hospitalar. Então, ele pode ser assistido numa estrutura melhor, com cuidado mais específico, mais voltado, mais humanizado, né, e mais direcionado para o paciente. Eu, enquanto assistente social, falo, pela minha atribuição, que eu costumo dizer que nós somos um pouco mais diferenciados, porque a gente tem um trabalho mais focado na escuta. Então, a gente vai ouvir o que o familiar nos traz, as angústias, as inseguranças, porque, muitas vezes, o familiar não é que ele não quer sair do hospital, ele não está se sentindo seguro. E aí eu entro numa questão do preparo da equipe do hospital. Como que esse hospital está trabalhando essa família para entender que ele vai ter alta? Então, eu acho que tudo precisa ser melhorado e precisa melhor ser abordado lá no hospital, quando esse paciente começa a entrar numa condição de alta, e o hospital precisa começar a trabalhar isso junto com o paciente. Olha, você está entrando aqui num momento mais estável, você precisa de um outro serviço que não mais aqui no hospital. Isso é pouco falado dentro do hospital. Então, muitas vezes, quando esse pedido chega até a gente, esse paciente chega até a gente, a família sequer sabe que esse paciente está em condições de alta e que o médico fez essa solicitação. Então, a equipe que assiste o paciente lá no começo, ela precisa melhorar esse entendimento e eles precisam melhorar esse trabalho junto com os pacientes para a gente ter mais efetividade. É um caminho longo, não vai ser fácil, mas eu acho que a gente vai chegar lá. Eu endosso tudo aqui que a Lide colocou, e eu acho que algumas coisas a gente também precisa assumir e falar um pouco diferente. Então, a preocupação é o cuidado com ele? Sim, mas a preocupação também é custo. E não só por ele, mas por todos que estão na nossa... É lógico que, quando a gente fala de uma pessoa, você quer o cuidado para você. Você não vai pensar no coletivo. Então, eu entendo, e a gente tem começado a trabalhar sobre isso, em tentar sensibilizar os nossos beneficiários, né, o nosso setor, vamos dizer assim, que, efetivamente, aquilo que nós colocamos, quem paga não é a operadora. Né? Então, isso tem que ser claro. Isso tem que ser claro. Porque a hora que você entender, não, realmente, eu quero que você vá para o hospital, mesmo porque atendimento domiciliar, né, não estou falando da transição em si, mas atendimento domiciliar, na maioria dos contratos, não tem cobertura contratual. Né? Então, isso é utilizado, sim, como ferramenta de gestão. Né? Vamos falar as verdades também, aquilo que a gente colocou. As verdades devem ser ditas e também devem ser ouvidas. Então, ela é utilizada como ferramenta de gestão. Agora, não porque eu quero deshospitalizar e fazer com que você fique desassistido. Não, quero que você fique bem assistido, que você fique com os seus familiares, que você tenha os melhores recursos, que você tenha uma capacidade de reabilitação mais rápida, né, ou que você simplesmente tenha o suporte que você precisa ter naquele momento e que é o que é possível. E que o que tem de saving nesse dinheiro, vamos dizer, vai, inclusive, possibilitar que, às vezes, um familiar seu tenha acesso a uma outra coisa que não teria se não fosse esse trabalho. Então, agora, essa discussão ainda fica muito longe, muito longe. Então, além de tudo que a Lide colocou, e que é um trabalho... E eu, assim, o meu time, tem algumas pessoas do meu time também aqui sabem disso. O serviço social para tudo isso é fundamental. Né? A gente tinha um trabalho das linhas de cuidado, aquele que coloquei das linhas de cuidado, e do engajamento para as linhas de cuidado, inclusive utilizando ferramentas analíticas, utilizando a partir das autorizações, e a gente continuava lá no engajamento nos 30%. Eu falava, gente, não é possível. Nós estamos com tudo, não é possível.
quando nós colocamos a assistente social para entrar em contato prévio com todas as pessoas elegíveis para essa linha de cuidado, a nossa assistente social, né, a lead nossa, o engajamento mudou para 70%. Né, porque ela tem uma escuta ativa. E isso é outra abordagem, e isso faz toda a diferença. Eu queria só complementar, se me permite, assim, as meninas endossando também tudo que foi colocado, eu acho que é um trabalho, esse é um processo, né? Isso não se muda por decreto, por contrato, isso é um processo. Mas eu acho que a gente tem oportunidades de uma mudança no ponteiro mais rápida com o médico assistente. Eu defendo muito o papel do médico assistente nessa discussão. Porque, se você escolhe aquele cirurgião para fazer essa cirurgia de quadril, de coluna, e ele te indica que agora é hora de você sair daqui e fazer a sua reabilitação ali, esse paciente compra essa ideia. Eu faço a mesma analogia para parto natural e parto cesárea. O papel do obstetra é muito importante para uma discussão de parto natural. Ele vai dar o conforto, ele vai dar a segurança. Então, assim, não obstante a tudo que a gente precisa fazer de construção de educação em saúde, de tudo isso, mas um trabalho muito forte e, inclusive, mudando os incentivos para esse profissional, né, que é o incentivo que vai levar a isso, porque o incentivo do hospital, gente, é ocupar o leito. Não tenho dúvida disso. Essa é a razão. Mas a gente tem que mudar esses incentivos para gerar jornada. Até porque, quando a Regina traz aqui a questão do paliativo, ela deveria ser discutida no diagnóstico. Nós temos que trazer essa discussão de paliativo, por exemplo, no diagnóstico. Pouco se fala para o paciente quais são as jornadas que ele pode ter, quais são as possibilidades de tratamento, quais são os riscos de cada tratamento desse, quais são os efeitos de cada tratamento desse, quais são as chances de... Muitas vezes ele é levado, ele sai do consultório já com o exame, da biópsia já vai fazer, não, agora você vai fazer a quimio, agora você vai fazer a rádio, agora vamos fazer a cirurgia, e ele vai seguindo aquele processo sem, muitas vezes, saber exatamente qual é o processo. Assim, no diagnóstico, eu já discuto para ele que, assim, olha, pode ser que o seu prognóstico leve para algum lugar, e, quando chegar lá, a gente vai discutir isso. Não no dia que ele recebeu a alta. Aí eu chego para conversar com ele sobre paliativo no dia que ele... né, está numa situação que não tem mais o que fazer, se isso poderia ter sido preparado lá atrás. Né? Mas esse é um processo mais longo, mas eu acho que o médico assistente é algo que dá para se fazer e mexer nesse ponteiro de uma forma mais rápida, pelo menos para uma parte dos atendimentos. Não vai resolver tudo, mas tem uma força muito grande de movimento aí. Mas deixa eu só falar uma coisinha, pegando o gancho que você acabou de falar, com relação ao médico assistente. O que a gente percebe nos hospitais, aí, nos pedidos, é que muitos médicos desconhecem a diferença entre transição, entre longa permanência e entre hóspice. Então, o paciente ele compra aquela ideia como uma ideia absoluta. Então, se o médico não tiver um entendimento da diferença do que é uma transição, qual o objetivo de mandar esse paciente para uma transição, ou para uma retaguarda, ou para um hóspice, ele acaba dificultando o nosso papel. Então, ele põe tudo a perder, né? Ele coloca tudo a perder. Então, às vezes, a gente tem que desconstruir essa ideia, chamar a equipe, a nossa equipe tem que conversar com a equipe médica para tentar explicar para ele, porque, na cabeça de muitos médicos, é idoso, é acamado, é clínica. Né? E esse não é o objetivo da transição. Então, a gente precisa tomar também cuidado, porque é uma linha bem tênue. Acho que 2 comentários. Acho que a Lid deve ver isso. Quantas solicitações você não recebe por questão social? Muitas. Sendo que a discussão aqui não é social, né? A questão aqui é técnica. Né? E eu acho que, trazendo um pouco do que o próprio Anderson trouxe, é um contrassenso, porque, talvez, quando a gente discute, né, até pelo nosso grupo, eu consigo discutir, às vezes, com os outros países que fazem parte do grupo, eles não entendem como é que a gente tem mais leito de hospital agudo do que leito de hospital pós-agudo. Essa é uma realidade que, para eles ficam meio em dúvida, assim, qual que é essa lógica que a gente tem no nosso sistema, sendo que lá é totalmente inverso, né? Porque o agudo é poucos dias e o pós-agudo é um período um pouquinho mais longo aí para cada tipo de linha de cuidado, vamos dizer assim. Ok, maravilha. Chegamos aí ao final desse painel, que eu reputo de excelente qualidade, pela excelência dos nossos palestrantes. O anterior também foi de muito boa qualidade. Fiquei muito satisfeito
com os resultados que tivemos, com os debates. Se deixássemos à disposição dos nossos palestrantes, íamos a tarde inteira conversando sobre esse tema aí, porque, de fato, ele é muito interessante. Mas precisamos encerrar. Então, eu quero expressar meus profundos agradecimentos ao Anderson, ao Felipe, à Regina, à Lidiane, pela participação de vocês, que foi extraordinariamente importante e muito ilustrativa. Muito obrigado.